Fala pessoal, essa aqui é a segunda parte do papo maravilhoso que eu tive com o meu amigo Flávio Ricardo Vassoler lá no canal dele, cujo link eu estou deixando aqui embaixo novamente para vocês, a respeito da ayahuasca, esta medicina da floresta dos povos ancestrais que nos foram legados aí através de séculos e séculos, talvez milênios. Se você ainda não viu a primeira parte, pare agora, vá aqui do lado, veja a primeira parte e volte aqui para continuar conferindo este papo bastante elucidativo, informal, porém cheio de conteúdo e de conteúdo sério. Espero que vocês gostem. E quem aí já assistiu ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, deve lembrar que no final, o último segmento do filme se chama Júpiter e Além. E o Stanley Kubrick, como um artista acima da média, né, dos outros artistas, um cineasta muito acima da média, mas muito, né? Por isso que eu falo, a arte traz para a Terra, Flávio, algumas entidades, né, que vêm justamente para abençoar e para abrir os caminhos de nós, meros mortais. O Stanley Kubrick é uma dessas entidades que o plano superior mandou para a gente para abrir os caminhos, porque aquilo que acontece no segmento final de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é uma viagem que o personagem está fazendo para Júpiter, e nós vemos cores, formas, ouvimos sons, e de repente esse personagem está num quarto e começa a se ver cada vez mais velho, mais velho, mais velho, até que ele volta para o útero do universo. Aquilo existe, né? Aí vem aquele suspense. Eu vi aquilo de verdade. Quando eu tomei o Daime pela primeira vez, eu fechei os olhos e eu vi uma teia, né, como se eu estivesse olhando para um universo, para o céu, vendo várias luzes, né, e uma teia feita, sabe aqueles sacos de batata feito de estopa, que tem aquelas, né, aquela trama bem pequenininha mesmo, mas como se fosse de fato uma teia que é o limite, né, daquilo que você está vendo, o limite da sua existência, o limite da expansão do ser. E é engraçado porque isso não me dava medo. Na verdade, eu nunca tive medo das experiências que eu tive com a ayahuasca, porque quando eu decidi tomar, eu já tinha para mim que aquilo que me fosse apresentado é porque eu teria de ver. Então eu não vou ter medo disso, porque se eu estou vendo é porque eu tenho que ver mesmo. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante para quem também tem a curiosidade. Vá sem medo, porque você não vai ver nada mais além daquilo que você tem de ver e que você pode ver, né? Eu só quero fazer um parênteses, porque fico emocionado de o Doni mencionar isso, porque em 2016, antes de eu sair do Brasil ainda uma vez lá, que eu ia fazer o pós-doc fora, lá no Chicago, eu me lembro disso por causa desse ponto, foi a última experiência marcante que eu tive no Brasil antes de sair novamente. Eu fui para Mogi Mirim, no local de consagração do Ayahuasca, a convite do meu primo Alexandre, a quem eu mando um grande abraço, e foi uma experiência diferente, porque ao final da experiência com a Ayahuasca, os guias, os mestres ali da cerimônia, respondiam a algumas perguntas das pessoas que estavam no processo. Foi uma coisa assim muito interessante. E um rapaz levantou a mão. Olha o que o Doni falou e olha o que eu vou dizer agora. O rapaz levantou a mão e aí ele perguntou assim para o mestre: olha, eu queria entender o que eu vi. Porque eu me vi cada vez menor e de repente esse menor foi para fora da Terra. E aí eu me vi entrando numa cápsula, o rapaz dizendo, eu me vi entrando numa cápsula e retornando para a Terra. Uhum. Mas na hora, me arrepiou. Tô falando aqui, eu tô ficando arrepiado de novo. Na hora eu pensei no 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, e o mestre virou para ele e falou: olha, agradeça a Deus porque você acabou de ver o seu, talvez, último nascimento. Exato.
Foi uma coisa impressionante. Impressionante. Aí, Doni, olha só, a pergunta aqui, acho que é uma pergunta interessante, já que você Eu falou do queria só Jung. contar a experiência mais forte que eu Manda. tive, né? Rapidinho. Posso só, você vai Pode? contar essa experiência? Posso só colocar essa pergunta? Porque eu acho que pode ser Não, uma dúvida ponha, interessante, ó. ponha. Peraí, deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu ver que tem uma pergunta do Júlio. Mas qual a função dessa expansão de consciência? A meu ver, pode até haver aí uma aderência ao inconsciente. O que você falaria sobre isso? Eu achei Com interessante trazer essa certeza, pergunta do ó. nosso querido Júlio. Então isso é muito legal, porque é assim, ó, tem esse livro aqui, que é o I Ching, que tem a introdução do Carl Richard Jung, tá? Wilhelm. Isso. É o I Ching e tem a introdução do Jung. E o Jung faz uma pergunta a si próprio e ao leitor, uma pergunta retórica muito parecida com essa, né? Do tipo, mas quem garante que as respostas que eu estou tendo do I Ching não são coisas que já estão no meu inconsciente e estão se manifestando de alguma forma, né, a partir desse estímulo, que é o I Ching no caso do livro e que é a ayahuasca aqui no, né? Provavelmente, é óbvio que você só vai trabalhar com aquilo que está na sua massa inconsciente, mas a gente tem que entender que, de acordo com o que eu acredito, né, obviamente, e com as coisas filosóficas, psicológicas e espirituais que eu leio, a nossa massa psicológica inconsciente, ela é, antes de tudo, e eu vou usar o termo que eu usei aqui nos bastidores para explicar isso, porque o Jung também usa, Flávio, a nossa massa inconsciente, ela trabalha com uma filogenia do que nós somos. O inconsciente coletivo nada mais é do que tudo aquilo que foi legado para a gente pelos ancestrais. O Daime é uma forma de você acessar a sua ancestralidade. Então, aquilo que está dentro do seu inconsciente, de alguma forma, se manifesta a partir de algo. Então, já está lá, de fato. Você não está vendo algo que é estranho a você, até porque o DMT, como eu falei, é uma coisa que já é produzido pelo nosso organismo, pela pineal, né? Então, aquilo que nós vemos, de alguma forma, tem uma ligação com o nosso inconsciente, sim. E que bom! E aí é que eu quero chegar no que o Jung fala na introdução do I Ching. Ele fala, que bom que essa ferramenta me dá a possibilidade de acessar aquilo que já está em mim e ver isso se materializar na minha frente, né? Então, é óbvio que nós não estamos vendo nada que é exterior. Claro que tudo que acontece ali já está introjetado na gente. Só que a gente não vai ver de outra forma que não se utilizando de algumas ferramentas. E a ayahuasca é uma ótima ferramenta para isso, né? Para que a gente entenda esse inconsciente, né? Para que a gente tenha esse contato, né? No limite, Flávio, eu acho que, na verdade, essa compreensão da vida espiritual que se perpetua para além daquilo que nós somos neste momento é o cerne do entendimento do papel da ayahuasca nas nossas vidas quando nós começamos a consagrá-la, né? Você vai ter acesso àquilo que você já foi, existem hinos que falam isso, né? O que eu fui, o que eu sou e o que eu ainda vou ser, né? Quer dizer, nós trazemos essa filogênese espiritual conosco, dos nossos ancestrais, dos homens das cavernas. Se a gente olhar, aí eu vou de novo me remeter aos meus estudos de estética e história da arte. Quando você olha para as cavernas de Lascaux, quando você olha para as cavernas espanholas, os desenhos rupestres lá no fundo, né, o sentido mágico que aquelas pinturas tinham, né? O homem primitivo, quando pintava o bisão, é porque ele já tinha na cabeça dele aquele animal capturado, e assim vai se desenvolvendo toda a nossa mente espiritual e social também, né? Quando nós quando nós saímos de uma comunidade sedentária e passamos para uma comunidade que passa a ser agrícola e tal, e a cultuar, né, a natureza e tal, tudo isso, na verdade, é o cerne da existência que nós trazemos, segundo Jung, e eu concordo, até hoje, né? E isso é despertado justamente pela força da medicina da floresta, da medicina ancestral. Né?
Ô, Doni, olha, tem uma pergunta. Antes de você trazer o teu relato, eu acho que vai dar pé para você imbricar com mais um relato. Olha que pergunta interessante do Yu Cabral. O que é morrer na experiência do chá para vocês? Eu já utilizei e na primeira vez senti que transcendi completamente e parecia que meu espírito tinha se fundido, se tornado o todo. O que você me diria? Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso porque, assim, né, de novo, a sincronicidade funcionando aí a pleno vapor, porque o meu relato é exatamente isso que o nosso querido acabou de colocar aqui. Veja, lembra que lá no começo da nossa conversa eu falei que sempre me inquietou muito essa questão de para onde vamos depois que a gente morre, né? Para mim era e é inadmissível essa coisa de puxar o plug da tomada e pronto, acabou, né? Isso que eu vivi, isso que as experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci, as coisas a comida que eu comi, as viagens que eu fiz, para mim é muito simples, assim, simplório até você pensar que quando você morre isso vai para lugar nenhum. Você simplesmente deixa, né, de existir. Tá bom. Então, isso é uma coisa sempre recorrente comigo e tal, e eu nunca tinha tido até então ali no ritual, né, no olhar divino, algo que fosse explícito nesse sentido. Outras experiências e tal, que me mostravam essa coisa da transcendência e tal, mas nunca algo nesse sentido assim específico, do tipo, o que acontece quando você morre, entendeu? Até porque, assim, eu perdi meu pai em 2015, né? Uma morte bastante sofrida, né? Meu pai também teve uma vida cheia de provações e de tabela, minha mãe, que ainda é viva, também teve as provações junto com o meu pai e continua aí guerreira, viva e tal, né? Porque, enfim, né? Sempre um do lado do outro ali se ajudando e tal. Então, para mim, essa questão da morte, né, de ver meu pai morrer, e mesmo nos outros rituais da Umbanda lá, do Templo Olhar Divino, pessoas queridas que estavam hospitalizadas, que eu tive ali a revelação de que de fato desencarnariam, mas para eu ficar tranquilo, porque essas pessoas estariam bem, aconteceu de fato e tal. Então, sempre a morte, para mim, a passagem sempre foi um mistério para mim e uma inquietação. Pois 2 meses atrás, mais ou menos, eu me lembro que eu estava ali, já tínhamos consagrado o segundo despacho, né? Tínhamos tomado pela segunda vez já o chá, e eu me lembro de estar cantando ali sentado com os hinos, né? E a música, que é tudo muito bonito, né? Te envolve e tal. É uma energia basicamente de amor, né? É importante dizer isso, né? O que reina ali em volta é o amor e a doação, né? Porque as pessoas estão ali de fato para dividir, né? Um amor maior e uma conexão maior entre si. E num dado momento eu lembro que eu fechei meu olho, eu comecei a me sentir sonolento, né? Comecei a sentir uma sonolência, o que é um pouco normal também, né? No começo, principalmente depois que você toma a primeira dose, uns 25 minutos depois, a primeira coisa que você começa a sentir é uma espécie de sonolência, né? Mas ali a gente já estava na segunda dose, então já tínhamos feito bailado, então já era um momento assim que o DMT estava agindo de uma maneira muito mais robusta no organismo, né? E eu me lembro que eu sentei, eu fechei o olho, e naquele momento, sem que eu tivesse pedido por aquilo, claro, eu comecei a sentir exatamente o meu corpo se desfazer, o meu corpo físico. Primeiro foi desaparecendo a base, eu estava sentado numa cadeira, e a cadeira foi desaparecendo, a sensação de estar sentado foi desaparecendo, mas não é aquela sensação, por exemplo, não sei se você, Flávio, já fez uma cirurgia que dependia de uma anestesia geral. Já fiz.
eu já fiz, e não sei se com você foi assim, mas quando eu voltei da anestesia geral, foi horrível, porque eu queria respirar e o diafragma estava parado, né? Porque é um músculo, ele está anestesiado, e o corpo inteiro formigando. E eu querendo respirar e não conseguia. Horrível. E quando você tenta mexer a perna e não vem? Não dá, cara, não dá. Tudo formigando. E nesse momento, nada disso aconteceu ali, sentado. Foi desaparecendo a minha sensação de estar sentado. A minha mão foi desaparecendo, assim, o tato foi sumindo, né? A sensação das pernas foram desaparecendo. A sensação de equilíbrio foi desaparecendo sem eu perder o equilíbrio, e eu com os olhos fechados, de repente eu estava no espaço completamente escuro, e aquilo que existia ali era só a minha consciência. Caramba, sensacional. A minha consciência, com toda a minha experiência de vida, eu sabia que eu era o Doni, que eu tenho 42 anos, que eu moro em Guarulhos, que eu sou casado com a Luciana, sou filho da Zuleika, irmão da Sani, fiz mestrado, doutorado, minha vida estava ali, é como se fosse assim, um HD externo, entendeu? Tipo, o HD externo tá aqui, a memória toda, mas não tem o aparelho desapareceu, o corpo desapareceu, e ainda era eu. Ainda era eu sabia quem eu era, eu sabia onde eu estava, eu sabia com quem eu estava, e veio uma resposta para mim. Você quer saber o que acontece com a sua consciência depois que você morre? É isso aqui. Você continua sendo você. Você só não tem o seu corpo, porque você não vai precisar mais dele. E isso foi muito... me deu muito alento, me deu uma sensação excelente, assim, eu falei, cara, então, o xamanismo já diz que quando você nasce, você sofre mais do que quando você morre, né? Porque quando você nasce, você sabe que você veio mesmo para purgar, né? Você vai sofrer. Então, você já nasce chorando, né? Então, esse momento que eu tive essa sensação em que eu virei só a consciência, o Doni consciência, para mim foi riquíssimo, cara. Porque também me respondeu aquilo que eu aprendi no meu mestrado e no meu doutorado, e que eu tento praticar na minha escrita, que é a fenomenologia. O Merleau-Ponty falava o que é o corpo. Olha lá, gente, fenomenologia da percepção, divirtam-se. Fenomenologia da percepção, ele fala o que é o ser. O ser é uma consciência encarnada num corpo dotado de motricidade. Ou seja, a consciência é aquilo que eu vi ali naquele momento. E para mim foi a experiência, uma das mais fortes que eu já tive até agora. É saber, ou pelo menos ter a dica de que no momento em que você desencarne e deixa o seu corpo, aquilo que você experimentou durante a sua vida, ela não se esvai simplesmente, ela não é em vão, ela vai com você. Né? E depois existe toda a ressignificação espiritual para que você venha novamente num novo corpo e tal. Olha, gente, é incrível, fantástico isso que o Doni disse. E agora eu gostaria, Doni, de me remeter a... O pessoal é muito interessante, tanto acompanhar o Doni aqui, quanto acompanhar as conversas de vocês aqui no chat. Então, eu vou me remeter primeiramente a uma colocação do Júlio, porque eu acho que o Júlio, ele chegou num determinado momento da nossa conversa aqui sobre o ayahuasca. É importante, é importante. Isso, exato. Em que o Doni já tinha falado sobre a questão de quando o ayahuasca é proibitivo. Então, Doni, eu pediria para você retomar brevemente, porque assim, o Júlio disse que teve um parente dele que teve uma experiência muito ruim, e que esse parente ele tinha essa questão de proximidade com surtos esquizoides, e que eventualmente depois disso piorou bastante. Se pudesse só retomar, só reprisar aquilo que você tinha dito? Retome e digo mais, Flávio. Olha, eu quero dizer o seguinte, nada do que a gente está dizendo aqui com relação aos benefícios da ayahuasca, do daime, substitui ou é mais importante do que a dor de uma família ou de uma pessoa que, por algum motivo, teve uma experiência traumática com essa medicina, tá? Nada do que eu faça aqui de apologia ao uso do daime, da ayahuasca,
como benefício para depressão, para outras doenças, nada vai substituir a dor de algo ruim que aconteceu com alguém e afetou de alguma forma os seus entes queridos, as suas famílias e assim por diante. E aí, de novo, eu digo que nos lugares, nos locais sérios, que consagram a ayahuasca há muito tempo, desde o momento em que o Santo Daime foi fundado pelo mestre Irineu, lá nos anos 30, no meio da floresta, no Acre e tal, todas as outras linhas que foram surgindo, a Barquinha, a Porta do Sol, a União do Vegetal, que são, né, as mais conhecidas, o Templo Olhar Divino, que é onde eu consagro aqui em Guarulhos, existe uma anamnese que você tem que fazer obrigatoriamente quando você ingressa nesse espaço. Essa anamnese visa a conhecer o seu perfil médico e psicológico, psiquiátrico, né? Então, é importante dizer que você tem que ser sincero com aquele preenchimento e com aquela entrevista, porque qualquer coisa que você tente esconder para poder experimentar uma emoção nova pode te fazer mal. Então, assim, pessoas que têm propensão a surtos esquizofrênicos, surtos psicóticos, pessoas que têm condições de alcoolismo, que estão muito ali na... Eu já vi, nós temos casos no Olhar Divino, pessoas que tinham problemas com alcoolismo, com drogas pesadas e tal, se livraram disso, né? Ao longo do tempo. Isso não é um milagre, gente. Eu não estou falando aqui, não estou falando que existe um milagre, mas eu estou falando, existe um processo. Então, pessoas que têm propensão psiquiátrica a surtos esquizofrênicos, a surtos psicóticos, falem primeiro com o seu psiquiatra, tá? Isso não é um tabu dentro do consultório médico, porque como a gente viu aqui ao longo da conversa, o uso da ayahuasca e do daime já são estudados no plano universitário, tá? No plano científico. Vamos citar então, aqui o Siddhartha Ribeiro, neurocientista brasileiro, claro, que estuda sonhos e ayahuasca, né? Então, pronto, não é um tabu. Você pode sentar na frente do seu psiquiatra e falar, doutor, eu estou tomando aqui venlafaxina, por sinal, o remédio que eu tomo, hoje em dia menos, né? Estou tomando venlafaxina, mas eu quero experimentar o daime, a ayahuasca. Ele vai dizer para você, olha, tudo bem, não tem problema, só não toma, né? No dia que você vai, né, para não ter interação. Ou então, não, você não pode, você toma, sei lá, Depaquene, qualquer outra coisa muito mais forte, porque o seu problema é maior, ele vai saber dizer isso. Então, em primeiro lugar, não omita e nem minta com relação à sua situação médica antes de fazer o uso da ayahuasca. Nem para o médico, nem no centro da ayahuasca. Né, no centro que você vai consagrar. Tá? Então é importantíssimo isso, porque a gente está falando de uma medicina, Flávio. E medicina, é uma medicina da floresta, é uma medicina ancestral, sim, mas ainda é uma medicina. Ela vai atuar em lugares, né, do seu corpo, da sua mente, de uma maneira intensa, de uma maneira ostensiva, essa é a palavra que eu estava procurando. Então, nós estamos falando de uma medicina e não estamos falando de uma coisa que é para recreação. Tem que ter isso em mente, né? Olha, essa é uma questão. Tem a Morana, ela está trazendo várias questões que eu considero importantes, nós precisamos nos dirigir a elas, né? Como não é alucinógeno, gente, tem amitriptilina. O fato de nomear enteógeno não significa que não é alucinógeno, né? Ela diz que haveria uma romantização nesse caso. Como é que você responderia a Morana, Doni? Eu entendo completamente, porque assim, o termo alucinógeno, ele também é um termo científico. E se você for procurar nos tratados
nos tratados que estudam, inclusive, a ayahuasca, ó, a minha irmã aí, daqui a pouco eu leio, mas enfim, quando você vai procurar em tratados científicos sobre a ayahuasca, sobre o daime, eles vão usar o termo alucinógeno porque é um termo generalizado cientificamente. Cientificamente é considerado alucinógeno, tá? Mas, do ponto de vista do estudo segmentado, né, do estudo filosófico, do estudo fenomenológico, nós chamamos de enteógeno. A mitriptilina, eu não tenho essa informação da existência de amitriptilina no componente. A mitriptilina, amitril, é um dos ansiolíticos mais antigos que existem, fármacos, né? Eu não sei se existe essa combinação ali no DMT ou coisa que o vale. Então eu não posso ser irresponsável e me pronunciar a esse respeito. Mas o que eu digo é o seguinte: eu entendo a colocação porque o termo alucinógeno ele é usado de maneira científica, de uma maneira mais abrangente, também para o estudo do DMT e da ayahuasca. O Doni, é que alucinógeno, vamos dizer assim, para além da especificidade do termo, alucinógeno no vocabulário corrente ficou associado à droga, ficou associado à droga, à viagem de droga. Exato, mas aí quando você vai para o estudo dos fármacos e da psiquiatria, também se usa o termo droga e também se usa o termo alucinógeno. Então talvez por isso é que cause algum tipo de ruído nesse sentido. Na filosofia das medicinas ancestrais e no próprio estudo místico religioso da ayahuasca, nós usamos o termo enteógeno. Ente, né, que é dentro, theos, que é Deus, e genos, né, que é a estrutura ali. Então é a estrutura do Deus interno, né, traduzindo aí. Seria o Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. Porque a ayahuasca significa o cipó do espírito, o cipó da alma. Aya em Quechua, né? Aya significa espírito, ou então o espírito morto mesmo, né? Morte, o espírito morto, aquele que desencarnou. E huasca, ou huasca, é cipó. Então é o cipó do morto, né? O cipó do espírito. Ó, só para me remeter rapidamente, ler O Sonho de Homem Ridículo, Dostoiévski, foi a minha ayahuasca. Olha que doido, tá? A segunda parte do conto, né? Bom, eu não vou ensinar a missa ao vigário. Né? Eu quero dizer que eu dediquei anos e anos da minha vida a estudar o Dostoiévski, como vocês sabem, e na minha tese de doutorado eu tenho um capítulo inteiro para falar da relação entre o Allan Kardec, o Hegel e o Dostoiévski. Então, Júlio, a experiência com a ayahuasca me fez voar com o Homem Ridículo cosmicamente. Então, assim, eu acredito que o Dostoiévski, inclusive, ele estava lendo Allan Kardec, Camille Flammarion, ele estava lendo muitas coisas do espiritismo à época em que escreveu O Sonho de Homem Ridículo. Tem muitas conexões aí com essa dimensão de espiritualidade. Eu me lembro de uma aula que você estava dando na sala cinematógrafos e eu entrei assim e você... Era sobre o sonho de homem ridículo e você falou, tá aí, chegou o Doni. Aí o Doni é o homem ridículo. E naquele momento eu olhei... falei isso? Assim, falou. E eu olhei e falei assim, porra, mas como assim eu sou o homem ridículo? Daí eu liguei, né? Falei assim, o cara do conto, o sonho de um homem ridículo, né? Foi lá na Casa Guilherme isso? Foi. Isso foi em 2016, talvez? Não, 16 não foi 17. 17. Pode ter sido 15, irmão. Lembra que eu voltei pro Brasil e em 2017 eu comecei a lecionar lá. Foi 2015. Antes, então. Olha, gente, eu quero pegar um ponto aqui importante, que eu acho muito importante. Mentira, foi 2017. A gente já escrevia para o Estadão. Exato, para o Caderno Aliás do Estadão. Isso. Exato, 2017. Eu quero pegar um ponto que eu acho muito importante do que o Doni disse. O que o Doni se perguntava? Tem muita... Não é à toa que eu e o Doni temos essa amizade há 17 anos e independentemente de nos vermos com frequência ou não... Aliás, eu quero dizer que agora, toda semana a gente vai se ver. Isso. Eu já quero convidar vocês, porque toda semana agora, a partir dessa sexta-feira agora, Que dia que vai ser? Vai ser dia 22, né? 22.
toda sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, o Doni, eu e a nossa querida Valéria Marque estaremos no Tríptico 247. O Doni passa a participar. Já teve uma participação para se apresentar na TV 247 nessa sexta-feira, às 14 horas, e vai estar conosco. Vai ser uma satisfação enorme ver o Doni toda semana, e até que a gente se reencontre no nosso querido Brasil. Feliz, se Deus quiser, redemocratizado a partir do ano que vem, exatamente. Fazendo a arminha do jeito certo. Exato, a gente vai fazer a arminha do jeito certo aqui, exatamente. Exatamente. Agora, eu quero dizer uma coisa aqui. O que o Doni perguntava, a meu ver? Ele queria saber se, basicamente, mas duramente, porque nós aprendemos isso com a morte, né? Com a morte de entes queridos. Isso que a gente aprendeu, o amor que nós tivemos, que é a questão em face da caveira do Hamlet, é a questão do niilismo. Ser ou isso não aqui ser? É contingente, é uma babaquice, é um pó. Para usar o termo do Doni, a gente simplesmente é uma pena, pula, puxa o plug. O que você falou? Não entendi. Não, nós estamos cumprindo uma pena a troco de quê? Né? Exato, tem sentido? É questão por sentido. Essa descoberta do Doni sobre o HD externo, que é o armazenamento de consciência, e tem todo um episódio do Black Mirror, daquela série, sobre aquela dimensão de uma nuvem, aí com uma outra perspectiva, né? Sombria lá no caso da série, bem sombria, mas isso respondeu para o Doni, e pode ser uma resposta parcial, que ele vai descobrir mais e mais coisas ao longo da vida. Eu tenho certeza que foi só... Mas respondeu, mas trouxe. E, no mínimo, essa resposta a que ele chegou, ela é uma resposta que tem o potencial para ser um trampolim. Doni, eu tive uma vez uma experiência ayahuasca, sem ayahuasca, e eu voltei essa cidade recentemente. Ayahuasca? Sem ayahuasca, vou contar isso aqui rapidamente. Eu estava no topo do Duomo de Florença, isso em 2013, janeiro de 2013. E eu olhei para aquela cidade, onde não havia os falos de vidro e concreto de São Paulo, de Chicago, onde havia palácios policromáticos, o rio ali singrando a cidade, uma beleza, uma harmonia. E eu tive a dimensão de aquele, vamos dizer assim, aquele surto de beleza que o Stendhal, que acometeu o Stendhal, gerou até a síndrome da beleza, que o Stendhal ficou completamente arrebatado. Eu tive a dimensão ali, foi uma visão que eu tive, de que a nossa vida, de que o universo é uma cordilheira e, portanto, a nossa vida é composta por vários cumes e descidas até vales terríveis, e que Florença era um dos cumes da cordilheira da humanidade, e que nós que havíamos visitado deveríamos levar de Florença, que é uma cidade que só precisaria se manter e ser preservada, um ímpeto de construção, de perfectibilidade que aquela cidade, naquele propósito artístico, havia alcançado. Foi uma visão que eu tive ali. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, você, a meu ver, quando descobriu essa dimensão da consciência, você alcançou um dos seus cumes, um dos cumes da sua cordilheira. O que você acha? Provavelmente, eu acho que sim. E Flávio, eu vou te falar uma coisa, assim, eu nunca fui uma pessoa que necessariamente teve medo da morte, assim, né? Tipo assim, se eu morrer amanhã, tipo, eu não tenho medo da morte. Não. E continuo, hoje com 42 anos de idade, continuo não sendo uma pessoa que necessariamente tema não estar mais aqui daqui a pouco, né? Porque a gente nunca sabe, né? A única coisa que sempre me preocupou era o que eu vou sentir na hora da morte, né? Por quê? Porque, enfim, eu vi o meu pai morrer, né? Foi chato, né? Eu já perdi outros entes, assim, próximos e outros amigos de maneira precoce, às vezes, e aí você fica naquela coisa, né? Aquela coisa bem comezinha, né? Bem comum, assim, bem leiga, né? Mas o que será que eu vou sentir na hora que eu morrer? Fulano morreu porque teve um infarto. Puta merda, será que se eu morrer de infarto eu vou ter aquele sofrimento? Eu odeio sentir dor, né? Acho que ninguém gosta de sentir dor, né? A não ser quem gosta de
sadomasoquismo, enfim, mas enfim, aquela coisa... Olha hoje em dia, com essas É, tendências da extrema-direita, o que tem de cara, sadomasoquista, minha Nossa Senhora, viu? é verdade. Hoje em dia, bom, quem ainda vota no capiroto, no pata rachada, certamente gosta de uma dor aí, né? Gosta de ser maltratado, humilhado e tal. Mas a minha questão sempre foi com o momento da passagem, né? Aquela coisa assim, no momento que você descobre que você tá morrendo, entendeu? Né? E que puta, tô morrendo, cara, eu não vou conseguir pagar o boleto no final do mês que eu tinha que pagar, porque eu tô morrendo, então eu não vou mais estar aqui. Ou então, puta, eu marquei um encontro com um amigo meu, a semana que vem eu tô morrendo, eu não vou ver o cara. Sabe essas coisas assim, né? Mas isso é de ordem física, a gente tá falando isso porque a gente tá nesse plano, então a gente racionaliza as coisas. E essa experiência que eu tive me mostrou exatamente isso. Falei, cara, a hora que você tiver que sair desse seu corpo físico para outro lugar, tem uma música do Gilberto Gil, não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Tá explicado, é isso aí. A Júlia disse tudo. A Júlia, Doni, que falou para mim essa semana que assistiu ao curso seu na Casa Guilherme de Almeida sobre o Kleber Mendonça. E houve ali uma participação especial de eleitores e eleitoras do Bolsonaro no meio do curso. A gente foi invadido, sim. O pessoal no curso do Kleber Mendonça, na última aula, ele veio, né? Gentilmente, assim, foi uma coisa assim, foi uma bênção, né? Ele ter se disposto e ter Kleber a disponibilidade Mendonça, na agenda, brasileiro, né? gente, só para dizer aqui. O Kleber, né? Bacurau. A gente ia falar sobre Bacurau e eu consegui contato com o Kleber e ele falou, pô, vou, né? De boa, é uma aula fechada ali. Mas alguém vazou o link da aula e a gente foi invadido e começaram a colocar pornografias e mito e não sei o que. Esse é o pessoal que é Deus, pátria e família, né? Deus, né? Pátria e família, né? O pessoal que invadiu a sala e tumultuou tudo, mas deu tudo certo no final. Que legal que ela tá aqui com a gente. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar que eu acho que a Ana Enuie, ela tá trazendo, ela disse que ela teve experiências muito difíceis com a ayahuasca, mas ela colocou uma questão aqui que eu gostaria que o Doni respondesse. Acho que ela tava, bom, isso já tá no meio do papo dela, ela tá dizendo que não é cristã, e ela reparava em algumas questões machistas no ritualístico. Olha só, tanto em hinos como na separação das pessoas por sexo. Eu vou só, antes de passar a bola pro Doni, Ana, eu já fui a locais de ayahuasca em que havia separação, tá? Mas eu também já fui a locais de ayahuasca em que não havia. Então, me parece, antes de o Doni passar a bola, que não é algo rígido, depende da corrente. Doni, bola é sua. Como eu falei para vocês no começo, o Templo Olhar Divino, que é o que eu frequento junto com Doni, só para colocar, desculpa te interromper de novo, eu vou colocar aqui o grupo de WhatsApp, mas tem gente falando que parece que é um grupo fechado, tá? Eu tô colocando aqui, esse, Templo Olhar Divino. Eu tô colocando o grupo no Facebook. Aí veio a Márcia, que estava aqui, ela falou, Flávio, Vassoler, parece que tá fechado aí. É isso mesmo? É aberto, é fechado? Como é que é? Cara, eu tô sabendo disso agora. Bom, se alguém lá do Olhar Divino tá aqui assistindo a gente souber responder, essa é o grupo que a gente tem que existe no Facebook. Mas não é difícil de achar também. Joga no Google Templo Olhar Divino, vocês vão ver várias portas de acesso aí para esse templo que fica aqui no bairro Ponte Grande, fica próximo ao Shopping Internacional de Guarulhos, é um templo... Aliás, a gente vai celebrar o Ano Novo Maia agora no próximo domingo, que é o próximo ritual, né? Mas o que qual que era a questão? Você ia falar da questão da separação. A separação, tá. Lá no Olhar Divino não existe essa separação, como eu falei, é uma Umbanda. Então, antes de ser um local de consagração da ayahuasca,
ayahuasca é uma umbanda. Então lá nós temos uma agregação, na verdade, uma mistura ali de todo mundo, de uma maneira muito natural. Nós sentamos em círculo e as pessoas, elas sentam, cada um, por exemplo, nós temos, né, tem aqueles que estão no grupo da cura, vão sentar de um lado, mas homens e mulheres. Quem está na corrente fica lá, homens e mulheres. Quem está na música, homens e mulheres. E por ser uma Umbanda e é absolutamente aberto, nós temos lá homens trans, mulheres trans, enfim, não existe essa separação, inclusive de gênero, de cor, nada disso, né? Agora, existem, claro, correntes do Santo Daime, que vão surgindo ao longo da história, né, e que existem hoje em dia ainda, que sim, dentro da liturgia deles, da crença deles, da forma como eles enxergam a presença do Daime junto ali ao ritual, ficam mulheres de um lado, homens do outro e tal, mas este que eu frequento, e é muito importante falar isso, né? Você pode consagrar o Daime, você pode ter a sua experiência, mas é muito importante que você também se identifique com o lugar que você frequenta também, né? Então, que nem o Tiago, quando me falou, um dia você vai experimentar o Daime, eu falei, vou experimentar, mas eu faço questão que seja no olhar divino, eu faço questão que seja lá com a gente, você e a Luciana. E eu tinha isso para mim. A hora que eu senti o chamado, a hora que a Luciana sentiu o chamado, a gente vai lá nós nos sentimos bem. Cada um deve consagrar onde se sente bem. Lá no olhar divino, a gente não tem essa separação de homens e mulheres, nada, né? É uma coisa... Olha só, irmão. Desculpa, a pergunta do Denilson. E quanto às diversidades LGBTQIPA+, como elas ficam? Pra gente, normal. Não tem nenhuma... Não existe qualquer diferenciação, não existe qualquer senão, não existe qualquer vírgula, nada. É como eu falei, nós temos lá mulheres trans, homens trans que frequentam, são todas criaturas divinas com a sua espiritualidade ali pulsante e que são recebidos como qualquer pessoa é. Olha só, olha, o Gabriel está fazendo uma pergunta aqui e eu gostaria que o Doni falasse sobre isso. Vou até me posicionar rapidamente. Existem várias denominações? O Doni vai dizer que sim, bom, vai explicar. Ele disse que já ouviu relatos de práticas de racismo e outras questões. Olha, Gabriel, vou passar a bola para o Doni, mas as instituições sendo plurais e o ser humano aí sendo só olhar para a história humana sendo falho, horrores podem acontecer em quaisquer instituições. Olha, veja, a gente tem um presidente que se diz cristão. Não preciso falar mais nada. Pois é, meu Deus. Mas então, conta sobre as denominações, Doni. Olha, eu não sei, assim, eu não conheço, claro, obviamente, todas as linhas, tá? O que eu sei é o seguinte, o Santo Daime, ele surge, né, com o mestre Irineu, lá nos anos 20. O mestre Irineu tem uma história maravilhosa, porque o Daime em si, ele é uma história de resistência, né? Isso que a gente vive hoje na Amazônia, aí com Dom Phillips, né, com Bruno. Agora, o que aconteceu, isso não é de agora, né? A gente sabe que essas coisas acontecem porque a mídia está lá para dar conta, né? Mas imagina em 1910, 1920, no ciclo da borracha, que é um dos ciclos mais genocidas da nossa história, né? Quer dizer, a extração da borracha e tal. Quando o mestre Irineu saiu do Maranhão e foi para a Amazônia, e foi para onde hoje é o Acre, e acabou, na verdade, se alistando numa das divisões do Marechal Rondon, né?
Ele foi um funcionário do Marechal Rondon de delimitação de fronteiras e o Rondon confiava tanto nele que conferiu a ele o título de tesoureiro, né, ali da divisão dele. Até que um dia ele vai para o meio da mata ali e ele vê Nossa Senhora da Conceição, que se apresenta a ele como Rainha da Floresta e revela a ele a medicina do daime, né, da ayahuasca, ensina para ele como é feito e diz a ele que ele tem a missão de fundar aquilo que é conhecido como Santo Daime. De lá para cá, houve, obviamente, várias dissidências, né? Nós temos o Padrinho Sebastião, que é um continuador do mestre Irineu, né? Mas nós temos a Barquinha, nós temos a UDV, que é a União do Vegetal, e cada uma, na verdade, tem o seu sincretismo. A gente não pode deixar de dizer que todas essas religiões, por mais próximas, por mais cristãs que elas se digam, elas são sincréticas, tá, gente? São sincréticas, né? Quer dizer, existe o sincretismo, porque elas se valem do cristianismo, mas também se valem de uma religião de matriz afro, também se valem a medicina indígena, é quechua, é ancestral, é ameríndia, né? Então, tudo sincrético. Eu não posso falar pelas outras religiões, pelas outras linhas, né, do Daime, mas eu posso falar pela que eu frequento, né? Porque eu também não conheço outra casa ainda, infelizmente. Eu quero conhecer ainda outras casas que consagrem o Daime, justamente para ter esse contato de experiência factual, mas eu posso dizer que lá no Olhar Divino não existe essa diferenciação de cor, de raça, de idade, de gênero, mas existem correntes que levam isso em conta. É como eu falei, nós temos uma religião cristã e nós temos um presidente que se diz cristão, né? Mas eu nunca li na Bíblia que Jesus andava armado com os seus apóstolos. Então, né, dito isso, me calo. Doni, outra pergunta. Ó, deixa eu falar. Bom, primeiro, uma pergunta importante. Essa foi feita muitas vezes, depois tem uma pergunta da Ana e do mestre Marvolo. Vamos lá. Como saber? A gente sabe, a gente sabe quando tem certos chamados, mas vamos sistematizar isso. Como saber se a gente está recebendo, se está chamado, tá chegando a cobrar, né? Para sentá-la. O Daime liga a cobrar para você. Puta que pariu, né? Para além de fazer eu vomitar, eu ainda tenho que pagar a conta do telefone. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Isso aí só vai lembrar quem tiver a nossa idade, viu? Quem for mais novinho não vai saber. Como saber, então, Doni, essa questão do chamado? Eu acho que muitas coisas acabam confluindo, né? Normalmente, quem recebe esse chamado já está procurando, já está pesquisando, já está conversando com pessoas que têm contato, né? Já está conversando com pessoas que consagram, já está tendo sonhos, né? O Jung fala muito, né, da importância dos sonhos no resgate dessa filogenia psicológica, né, que a gente traz. O sonho é o espaço onde você recebe muita revelação. Para o Jung, eu concordo plenamente. Então as coisas elas começam a funcionar de uma maneira síncrona, né? Então você começa de fato a ter disposição para isso. Acordar 4:30 da manhã num domingo, usar uma roupa determinada para poder frequentar, pegar uma condução para ir até um lugar muito longe, você já consegue sentir essa predisposição. Esse é o chamado que eu digo, né? É uma coisa mística, mas na prática, né? Quer dizer, ela é pragmática. Você se dispõe a estar nesse lugar para conhecer, porque chegou o momento de você conhecer, e porque no domingo de manhã você vai levantar sem ter passado a noite na balada, fez o seu resguardo, né?
está lá com o seu prato de comida para levar, para somar aos irmãos, para fazer a ceia coletiva no final, que é o que a gente faz lá no Olhar Divino. No final todo mundo senta lá e todo mundo come, né? Todo mundo leva um prato e tal. Então, isso tudo naturalmente vai se conjuminando até o momento que você fala, não, hoje eu vou. Fulano, me leva lá onde você falou que você... Né? Mas não vai ligar a cobrar, gente, pra pessoa, pelo amor de Deus. Chamada a cobrar. Me leva lá onde você falou que você falou que é legal e tal, levo, aí você vai, né? É uma coisa que vai se construindo, é uma experiência. Cada um sabe o seu momento, cara, não adianta. Aqui, a gente pode desenhar, pode explicar, mas cada um vai saber o seu momento certo. Olha a pergunta agora da Ana Matsumoto. Participei de um ritual em que as músicas eram como se fosse uma playlist, envolvendo samba, jazz, etc. Achei estranho e quase desrespeitoso com a medicina. Isso seria normal no ritual? Olha, eu já ouvi relato, eu não vi, tá? Mas, por exemplo, o Tiago, que é o nosso padrinho ali no Olhar Divino, ele falou que ele já viu alguns lugares onde o pessoal, de fato, ouve umas músicas um pouco mais ecléticas. Pode ser uma linha que eu não conheço, pode ser, sei lá, uma versão Bola de Neve, né? Igreja Bola de Neve para os cristãos, pode ser uma versão Bola de Neve aí para nós, não sei, tá? Eu acho o seguinte, desde que não haja, assim, nenhum tipo de pena àqueles que estão frequentando, ou seja, que não vá fazer mal, que não invada a individualidade dessas pessoas, que não imponha nada a essas pessoas, existem formas existem formas e formas de consagração, né? Eu não conheço essa, mas um jazz é sempre bem-vindo, né? Eu digo isso porque lá no Olhar Divino, o corpo de música é tão bacana, Flávio, mas tão bacana, que os arranjos, eles são feitos de uma maneira... Mostra o instrumento. Tão contemporânea, o maracá, esse aqui é o maracá, né? Como é que você toca? Dá uma ritmizada aí. Eu não sei tocar, cara, mas é uma coisa que... A Luciana toca? A Luciana, ela tá aprendendo a tocar agora, porque ela tá na música, né? Mas o maracá é o básico da música no daime, né? Ela que dá a batida, o compasso, né? Inclusive durante o feitio do trabalho, porque esse jagube que eu mostrei aqui no começo, ele é triturado, né? E ele é triturado com martelo, né? E tudo isso tem uma música de trabalho que vai sendo executada e a gente vai batendo no ritmo. Eu não participei ainda do feitio do daime, vou participar esse ano, né? Se tudo der certo, vou participar esse ano. O ano passado não participei porque não deu tempo. Mas tudo é ritmado pelo maracá. Olha, tem uma pergunta agora aqui do Mestre Marvolo. Eu até dei uma olhadinha, eu não sabia do que se tratava. Se o Doni eventualmente não souber, pode até colocar. Doni, o que aconteceu com o filho do Niso Neto? Tá sabendo disso, Doni? Sim, sim. É comum ou será que o rapaz já tinha problemas psicológicos anteriores? Olha só, de novo, aí é um tema, esse é um tema bem delicado, tá? O Niso Neto é neto do Chico Anísio, filho do filho do Chico Anísio, que é o Niso, eu não lembro agora o nome dele. O filho do Chico Anísio é aquele rapaz que fazia o aluno predileto na escolinha do professor Raimundo, certo? Casado com a dona Flora Própolis, que era aquela moça que fazia a dona Flora Própolis. Isso. Né? Olha só. O filho dos dois. Não, eu não sei se eles são casados hoje em dia, mas o filho, o Niso Neto, filho dos dois. Veja, é muito delicado isso, tá? Eu não tenho autoridade para falar em nome do que aconteceu de fato com ele. E, de novo, eu vou repetir aquilo que eu disse agora há pouco, talvez, né, se o nosso amigo que perguntou não estava aqui ainda vendo, mas assim, tudo isso que a gente está falando sobre os benefícios da ayahuasca e tal, isso tudo não substitui a dor dessa família que perdeu o filho, né, que se envolveu de alguma maneira com essa curiosidade, com esse chamado de conhecer
a medicina e por alguma razão deu errado ou aconteceu algo ruim, tá? Então, mas eu também não posso falar em nome de médicos, não posso dizer que o menino tinha problema de A, de B, de C, mas o que eu bato na tecla é o seguinte: pessoas que tenham problemas com surtos psicóticos, com surtos esquizofrênicos, devem tomar muito cuidado. Agora, existe aquele momento em que às vezes a pessoa nem sabe que tem propensão a isso, né, a esse tipo de surto, e acaba descobrindo de uma maneira A, B ou C. Eu não sei o que aconteceu com o Niso Neto, eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele passou a frequentar a Porta do Sol, que inclusive ali comandado pela atriz Leona Cavalli, e acho que esposa dela, né, que é a madrinha Ana Vitória, né? Então a Ana Cavalli é aquela atriz do Amarelo Manga, né? Fez vários Como é que é o nome daquele filme? A Leona Cavalli fez aquele filme com... Ai, meu Deus do céu, aquele fez diretor... Amarelo Manga, fez... Não, outro, fala. Nossa, ela fez tanto Tem filme. um que se passa na periferia de São Paulo, o filme é sensacional. É o Contra Todos. Contra Todos, esse filme é sensacional, sensacional. Então, ela é uma das mantenedoras do Porta do Sol. Vocês podem entrar no site do Porta do Sol, vocês têm lá um manifesto que mostra, que traz por A mais B todas as ressalvas que são feitas ao uso da ayahuasca, quando você não pode usar, quais as responsabilidades que o templo tem para com o uso da ayahuasca, todas as responsabilidades que cabem também à pessoa que vai ali consagrar, todo o cuidado que é tomado para que essa pessoa seja recebida da melhor maneira possível. Eu não sei, tá? Eu não vou fazer juízo de valor aqui, não vou cair nessa, não vou querer especular claro. O que foi que aconteceu. Aconteceu uma fatalidade. E essa fatalidade, obviamente, ela traz uma dor muito maior do que qualquer defesa que a gente faça aqui do uso da ayahuasca, do uso desse contato espiritual. Isso é uma coisa que fica para as partes envolvidas e para as autoridades que investigaram, tá? Então eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento, porque eu posso falar uma grande bobagem aqui, tanto de um lado quanto de outro, e não é essa a pretensão aqui, né? Olha só, além disso, eu acho que as pessoas... Gente, eu quero agradecer muito a todas e a todos vocês, porque vocês estão participando, né, cara? Tá sensacional. Nós já tivemos um pico aqui de mais de 200 pessoas participando concomitantemente. Eu vou colocar daqui a pouquinho o canal do YouTube do nosso querido Doni Correia, meu amigo desde 2005, né? Já ministramos palestras. No Insta lá também. O Instagram do Doni tá aqui, ó, @Doni Correia. Por isso que eu não tô colocando. Eu até perguntei se o Doni. Tá aqui já. O Doni falou que já tá aí, então tá bom. Eu vou colocar já. Mas eu quero agradecer porque vocês estão interagindo brilhantemente, trazendo questões aí interessantíssimas. Muito obrigado. A Ana Enuie tá dizendo outra coisa aqui que eu acho que é interessante. Porque são críticas, por vezes, que dão a possibilidade de a gente mostrar a pluralidade das experiências. Então, olha só. A Ana fala assim, ó, a parte mais complicada das minhas experiências nas igrejas de Daime foi a de ter sempre alguém de olho cobrando a participação no trabalho, dançando. Aí ela conta assim, em um momento eu estava muito triste, chorando, sentada na cadeira, e ficavam falando sem parar que eu tinha de participar do bailado. Eu vou passar para o Doni, só vou dar a minha experiência também própria. Como eu disse... No meu específico caso, eu respeito a forma de espiritualidade, de interação de todas as pessoas. Por exemplo, o Doni, ele tem uma ligação muito forte com a experiência ritualística. Então é maravilhoso isso para ele. Especificamente aqui, no meu caso, é uma coisa em que eu ficava em ebulição ali comigo mesmo. Então, Ana, no meu caso, eu participei de lugares que tinham uma disciplina mais rígida, e nesse caso, não era algo com que aqui eu me adaptava muito bem,
Mas eu também participei de locais intimistas, pequenos sítios, pequena, assim, um local com poucas pessoas, e aí era uma coisa muito mais livre. A última vez, a penúltima vez em que eu participei de uma cerimônia de ayahuasca, eu estava num sítio em Piedade, no interior de São Paulo, e havia talvez 30 pessoas. Eu já participei de um ritual onde havia, sei lá, 200 pessoas. Mas nesse havia no máximo 30 pessoas. Você tinha uma fogueira ali perto do negócio, você ia alimentando a lenha, você podia ficar andando pelo local, você fazia o que você queria. Então, eu só quis dar esse relato. O que você acha, Doni? É nessa linha, é exatamente nessa linha. O bailado, como é que é o nome dela? Desculpa, eu. É a Ana, Ana. É a Ana. Ana, a questão do bailado o bailado é muito importante para o Daime, tá? Para o Daime, o original, né? Quer dizer, aquela que vem do mestre Irineu e tal, né? Então o bailado é muito importante porque é no bailado que você oferece a sua reverência à força, a força que vai, na verdade, se apresentar a você quando você toma o chá. Então, na verdade, é uma forma de você agradecer e reverenciar aquela força que você está tendo a oportunidade de experimentar, que vai te abrir portas para várias coisas que vão te ajudar em seguida, né? Inclusive depois, Flávio, não deixa eu esquecer de responder uma pergunta que veio lá no começo, que é o depois, tá? Porque teve uma moça que falou que se sentiu super bem, mas depois ficou triste nos dias seguintes. Não deixa eu esquecer de falar sobre isso depois, por favor, que é importante também. Pode deixar, pode deixar. Mas então, o bailado é a hora que você está oferecendo a sua gratidão, né? O seu agradecimento àquela medicina que lhe foi ofertada pelos seres ancestrais, tá? Por isso que em algumas casas, obviamente, que vai haver essa insistência para que você, de fato, levante e faça o bailado junto. E existem lugares, aqui no Olhar Divino, eles recomendam que você faça um esforço de estar de pé e acompanhe o bailado, porque aquilo vai te ajudar. E é verdade, já houve ocasiões comigo em que eu estava completamente derrubado pela força, eu estava sentado, sonolento, eu não conseguia me levantar, mas aí começa o ciclo do bailado, e aí eu me levantei de pouquinho em pouquinho, né? Vai para um lado, 2 para cá e 2 para lá. A gente que já foi para balada quando era mais jovem, né, Flávio? Ficava pulando lá no meio, é muito mais simples fazer um bailado, que é 2 para lá e 2 para cá, né? E aí você vai entrando naquela sincronia do pessoal e de repente você já está bailando, né? O seu cansaço, o seu peso, a sua, sei lá, a sua peia, né? Como a gente chama, peia, que é a má experiência, mas que é boa ao mesmo tempo. De todas as peias que eu tive, eu sempre saí do trabalho agradecendo, né? De ter passado mal, vomitado, visto coisas e tal. A gente sempre sai agradecendo no final. De repente, essa sensação ruim de você ficar lá caído, sentado, e ruim, ela passa. Por quê? É a importância da música e da batida e do maracá, né? O maracá dos violões e dos tambores. Por quê? Porque o corpo, ele funciona à base da vibração. A gente tem, o corpo é 70% água, né? Então, conforme vai vibrando, na verdade, você vai criando também um estado de movimento físico que vai te levando junto com o bailado e vai te tirando daquele poço de má impressão que você está sentindo. Então, ele é benéfico. Existem algumas casas que são mais rígidas, né? Olha, você tem que bailar e tal. No Olhar Divino, você baila se você está se sentindo bem para ficar em pé, mas o que a gente sempre pede, irmão, tenha firmeza, foca na firmeza, porque você não veio aqui tomar a medicina para ficar jogado no chão, né? Você veio aqui para tomar a medicina e sentir a força agindo em você, sem você desmoronar. Pelo contrário, você tem que sair daqui edificado. Então, por isso a insistência no bailado, né? Ô, Doni, comenta já então, antes de eu te fazer outra pergunta,
Comenta os efeitos do... Antes, só para colocar, eu vou emendar uma pergunta que dá com a outra. Doni, o tempo do ayahuasca é o tempo do relógio? É o tempo cronológico? Não. O tempo da ayahuasca é aqui, ó, o sagrado e o profano, tá? O Mircea Eliade vai dizer o seguinte: a única diferença do sagrado, do que é sagrado e do que é profano, é que no sagrado o tempo e o espaço é outro. O profano é aquilo que a gente faz no dia a dia. Não tem nada de mais em ser profano. Profano é você acordar, tomar um banho, escovar os dentes, põe a lente de contato, vai para o trabalho, pega o trânsito, isso é o profano. O sagrado é um tempo e um espaço diferente. Você passa 8 horas num trabalho de ayahuasca, eu não li a mensagem, mas depois eu leio, aquela que você pôs agora. A Andrea falando que tem a peia e tal, mas que aí chega num determinado momento a conexão com o amor universal. Não, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? É uma das experiências mais lindas que eu já tive enquanto, né, ser vivente, né, nessa vida. Mas o tempo e o espaço dentro do trabalho de ayahuasca, ele é completamente outro. Essas 8 horas que eu falei, você só sabe que elas passaram porque no final você liga o celular e você olha a hora ali e fala, caramba, né? Começou 8 horas da manhã, agora são 7 horas da noite, não, 5 horas da tarde, né? Você não sente de fato. E você também não lembra de pensar nisso, entendeu? Você começa, na verdade, a perceber o tempo conforme os nossos ancestrais, pelo sol, né? Porque lá normalmente em alguns locais o trabalho acontece de madrugada, quando é em sítio e tal. Aqui, como a gente está no meio da cidade experiência, grande, viu? Foi a minha experiência. Isso. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas está perto de ter. Lá no templo eles estão organizando para que haja um trabalho no sítio e tal. Mas como a gente está no meio da cidade, a gente não pode também desrespeitar os vizinhos, né? Quer dizer, com trabalho durante a madrugada e tal. Então, isso é feito durante o dia. Começa às 8 horas da manhã, vai até mais ou menos 5, 6 horas da tarde. Você começa a perceber o tempo conforme os nossos ancestrais e conforme tem que ser, né? Quer dizer, olhando para o céu, vendo a posição do sol, vendo como é que está o vento, para onde está batendo o vento, que são coisas que a gente sabia lá atrás, antes de inventarem relógio, antes de inventarem a máquina, antes de inventarem qualquer coisa, né? Então você se abandona a esse tempo e espaço que é sagrado, que segundo o Mircea Eliade, ele fala que o tempo sagrado ele é completamente diferente do tempo profano, porque ele pressupõe uma existência diferente ali dentro. Você passa a ser outro ali dentro. Você não tem idade, você não tem cor, você não tem raça, você não tem obrigações para com os outros fora daquele espaço, porque você está inserido dentro de uma liturgia, de um espaço sagrado. É isso que ele fala. Agora, sobre a continuidade disso, depois que você sai e volta para o espaço profano, é a grande frustração, é o nascimento, né? Porque ali você está num ambiente em que o amor é o tom maior da coisa, a conexão com os seus pares, né, com os seus irmãos ali, com o mundo, com as deidades é tão grande que na segunda-feira, que já é um dia maldito por natureza, não é? Você normalmente sente o rebote disso. Por quê? Porque você nasceu, você passou pela experiência da morte e renasceu, e é como eu falei, o xamanismo diz que o nascimento dói muito mais do que a morte. A morte, você está amparado naquele espaço, né, com os seus iguais, com os guardiões. No dia seguinte, você nasce, você tem que acordar, você vai tomar contato com um mundo que é regido pelas horas, que o Walter Benjamin fala, que é o homem da multidão, né?
tô jogando um monte de coisas aqui que dizem respeito à filosofia, à história da arte, para que a gente deixe claro que a gente não está falando de nada que é extremamente místico e fora da nossa realidade aqui. Você é expurgado para a realidade durante a semana. E obviamente que você vai sentir nos primeiros dias esse esgotamento da sua pineal que expulsou tanto DMT ali naquele momento em que você estava se refazendo, se ressignificando, que é absolutamente normal aquele bode do dia seguinte, pelo menos uns 2 dias depois, mas é importante, também é importante. Essa tristeza que bate, esse desalento que bate é importante, porque é ali que você está elaborando tudo aquilo que aconteceu no teatro, né? No psicodrama que aconteceu ali dentro do ritual, né? Não é uma coisa ruim. É ruim porque você se sente triste, você quer chorar, você quer, sabe, você precisa de alguém ali perto, você quer desabafar, você fica com o nó na garganta. Mas é bonito porque é esse o momento em que você está introjetando tudo aquilo que você experimentou. E quando você for para o próximo, você já está com aquilo perfeitamente assimilado, de maneira que você esteja mais rico espiritualmente no próximo. Né? Falei demais já. Não, tá. Eu acho que uma questão para a gente. Olha, eu poderia ficar aqui com o meu amigo, meu querido e velho amigo, Tony Correia, que é São Paulino. São Paulino, hein, gente? Apesar de tudo, é São Paulino? São Paulino. Ele que falou apesar de tudo, hein? Que eu sou corintiano. Mas daqui a pouco não vai mais ter graça falar porque a gente é tricampeão do mundo. Porque nós vamos chegar até vocês, Palmeiras também. Pois é, então. Nós vamos chegar. Mas o São Paulo, com toda a sua tradição. Olha, gente, olha, a gente já. A primeira palestra que eu ministrei na minha vida, eu falo sempre que o Doni participa aqui. O Doni estava do meu lado nesse dia. A gente ministrou uma palestra no Cine Fantasy 2000. Palestra, porque teve o curso. Vem em setembro aí de novo. Ah, você vai participar? Você vai participar? Mas eu participo desde a segunda edição, né? Que foi em que ano? A segunda foi em 2007. Rapaz do céu. Vai para a 14ª já agora. Bom, pelo menos na época em que eu participava, tinha a nossa querida amiga Virgínia, que estava à frente lá do Cine Fantasy. Não sei se ainda está, Doni? Vai ser homenageada esse ano como uma das fundadoras. Ela não está mais à frente, né, junto com o Eduardo, mas ela vai ser homenageada como uma das fundadoras esse ano. Um grande abraço para Vivi, para Virgínia, se ela estiver aqui assistindo a gente. Agora sim, um último ponto, que eu poderia ficar com o Doni ad eterno aqui, ad ayahuascam, vamos dizer assim, num período, vamos dizer assim, num período dilatado, mas obviamente que a gente vai se aproximando aqui do fim da nossa conversa, mas a gente não falou muito, que foi perguntado por vocês, sobre a experiência com a ancestralidade, a conexão espiritual de buscar, porque tem a projeção do futuro, mas também tem uma dimensão. Porque, como sincretismo, eu vi pessoas que são evangélicas no ayahuasca, eu vi católicos. Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade pelo espiritismo, pelo hinduísmo, pelo budismo, pela tradição reencarnacionista, isso é muito. O Doni, eu sei que também gosta muito dessa tradição. Então, aí eu quero que você me conte, se você puder trazer alguma, depois eu posso até trazer uma minha, como foi a tua ponte com a ancestralidade? Você fez contato com seu pai? Fiz. Nossa, se puder contar? Fiz, assim, foi muito bonito, porque foi um trabalho logo dos primeiros, né, e coincidentemente caiu na véspera do meu aniversário de 40 anos, 41, o ano passado. E meu pai, né, como eu falei para você, ele faleceu de uma maneira muito chata, muito dolorida, ele teve câncer e tal, né, sofreu muito no final da vida dele, assim como minha mãe sofreu ali, né, tentando de alguma forma fazer com que ele perdurasse, mas enfim, não deu certo, ele acabou falecendo, e eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai, com meus pais, né, com meu pai, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, pelos valores que eles me passaram e
e pelo apreço ao conhecimento que eles sempre incentivaram, né, em mim, na minha irmã, assim, né? Então, a minha relação com meu pai sempre foi muito forte no sentido de conhecimento. Você conheceu meu pai, ele adorava tudo, assim, né? De engenharia até Segunda Guerra Mundial e música, né? Um museófilo e tal. Então, é sempre muito triste, né? E foi muito triste para mim perdê-lo e tal, mas eu nunca tive tempo de velar direto ou de sentir assim a morte do meu pai, porque quando ele faleceu, minha mãe e minha irmã estavam muito fragilizadas, porque elas que ficaram mais o tempo inteiro ali cuidando dos últimos momentos dele enquanto no tratamento. E eu fui cuidar daquela parte chata e burocrática, que você sabe muito bem, quando um ente próximo morre, que é fazer toda a parte de burocracia e tal, e você liga um automático na sua cabeça, né? Você vira uma coisa assim, você tem que correr atrás disso. Você tem que, sabe, tipo, tem que resolver papel, documento. Depois vem o rebote do luto, né? Depois vem o rebote. Esse rebote, eu nem tive tanto esse rebote, porque eu costumo dizer hoje em dia que, na verdade, eu chorei pela morte do meu pai antes do meu pai morrer. Né, eu já senti ali que, né, e de alguma forma eu sofri a morte dele antes dele falecer de fato. Só que acho que no segundo ou no terceiro trabalho de ayahuasca que eu estive, era a véspera do meu aniversário e era um trabalho de ancestrais lá no templo, né, era um trabalho dedicado aos ancestrais. E, cara, foi muito forte, porque exatamente no momento ali em que nós saudávamos os hindus, né, a cítara e as músicas cantadas, né, na língua hindu e nessa ancestralidade toda, de fato, eu comecei a ver o rosto do meu pai e eu identifiquei o meu pai, é uma árvore muito bonita, de jagube, inclusive, que tem ali no templo, no jardim do templo, e eu sentia aquele vento batendo, a brisa, né? Era começo da tarde, pela posição do sol, de novo, né? A gente não tem relógio lá para saber, mas pela posição do sol devia ser começo da tarde, e eu tive a nítida impressão da presença do meu pai e que ele estava bem. Ou seja, todo aquele sofrimento, né, da morte, né, de novo, ele teve uma morte ruim, uma morte muito sofrida, né, aquilo não existia, não existia aquela dor, não existia a dor física, e ele estava ali para dizer para mim e para que eu dissesse para minha família, para minha mãe, para minha irmã, que tá tudo bem, cara. Estamos aí esperando vocês chegarem. Sensacional. Olha, pessoal, para mim, como eu disse, a experiência com o ayahuasca foi revolucionária. Realmente é o termo que eu preciso utilizar. Então, assim, caso você... Bom, vamos lá. O Doni é um estudioso. O Doni é uma... Não tô... Bom, eu vou fazer o elogio para ele em frente a todo mundo e ele sabe que eu faço esse elogio para ele falando com ele pessoalmente. A gente é amigo desde 2005. O Doni é uma pessoa das mais sérias que eu conheço, muito determinado. Lá atrás, gente, e estou falando de 2009, o Doni estava terminando um TCC sobre o Glauber Rocha. Eu vou contar isso porque é esse o meu ponto mesmo. O Doni estava terminando um TCC sobre o Glauber Rocha. Eu fui até a casa dele, no Parque Secap, em Guarulhos, à época. O Doni morava com os pais naquele momento lá. Não estava nem casado ainda com a Luciana. Você já namorava a Luciana naquele momento? Acabou de começar a namorar. A gente tinha meses de namoro. E aí eu fui lá para a gente fazer um vídeo poema, né? Baseado num poema que eu tinha escrito, e o Doni fez o texto. Enquanto a gente tinha alguma pausa na reflexão para fazer o vídeo poema, ele voltava para fazer o TCC dele. Então, assim, eu tenho muita admiração pela determinação, pela seriedade, pela disciplina e pelo engajamento do Doni. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês acompanham o meu trabalho. Então, quero aqui, ó, antes de continuar essa fala, eu quero deixar aqui para vocês, ó, mais uma vez, o canal do YouTube do Doni, tá aqui, ó. Eu vou pedir, porque tem audiência rotativa, para o Doni falar só mais um pouquinho daqui a pouco do canal dele, claro, para vocês
quem me segue, quem segue o Flávio Ricardo Vassoler aqui, agora passa a seguir também o Doni Corrêa. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó, uma teia de ideias, tá? Vocês coloquem, o link tá aqui no chat do YouTube, então vocês podem seguir o Doni. E eu tô dizendo isso por quê? Porque nós dois somos pessoas sérias no que fazemos, pessoas que buscamos estudar, pessoas que tivemos toda a trajetória. O Doni terminou o pós-doutorado recentemente, eu já fiz também, então quer dizer, nós tivemos toda a nossa trajetória acadêmica. E uma origem parecida, né, cara? Ó, o Doni tem origem no operariado de Guarulhos, da Zona Leste de São Paulo. De São Miguel. Então, da Zona Leste. São Miguel. Depois você foi morar em Guarulhos? Foi, muito depois. Eu tenho origem no operariado de São Bernardo do Campo. Então, origens parecidas, trajetórias, ambos fazendo a trajetória de pós-graduação na Universidade de São Paulo. Então, estou dizendo isso para quê? Para que as pessoas tenham parcimônia em pré-julgar uma experiência espiritual. Porque o que acontece? Existem muitos pré-julgamentos. Eu já trouxe, a pessoa que conhece aqui o meu trabalho sabe que eu já entrevistei aqui um psiquiatra da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Alexander Moreira, que estuda cientificamente a espiritualidade. Eu vou resenhar logo, logo um livro dele sobre provas, evidências de vida após a morte. Então, eu tô falando que a gente estava falando do Descartes, né? Vamos repetir. O Descartes dizia que a glândula pineal era a casa do espírito, era onde morava o espírito. Descartes, que diz, penso, logo existo, pai do humanismo, da filosofia moderna. Então, eu estou dizendo isso para que nós abramos a cabeça e nos aproximemos, sem dogmatismo, sem pré-conceitos, para que nós conheçamos, então, isso. Para o Doni é essencial. Para mim, como eu disse, é um marco na minha espiritualidade. Foi um marco. Eu tinha bastante contato com espiritualidade antes, mas ter a experiência, a mediação do acontecimento que foi a ayahuasca para mim mudou a minha percepção. Então, espero que essa live possa ter. Eu gostei muito de conversar aqui com o Doni, e eu espero que essa live acrescente para vocês que estão assistindo e que vocês, então, acompanhem o trabalho do Doni. A hora que eu tirar esse logo aqui da tela, vai ter o Instagram do Doni, @Doni Corrêa, mas eu peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal do YouTube do Doni. Doni, o que você desenvolve lá no teu canal? Lá no Mateia de Ideias, o foco principal é a discussão de história da arte e estética, claro, né? E cinema. Cinema é aquilo com o qual eu trabalho muito antes da minha carreira acadêmica, e depois, durante a minha carreira acadêmica, eu fiz essa junção entre os estudos de história da arte e da evolução do cinema. Claro que junto com isso, e até espelhado nessa carreira transdisciplinar que eu fui erguendo aí ao longo dos anos, trago também elementos de filosofia, elementos de fenomenologia, e quero também explorar mais essa parte da própria espiritualidade, na medida em que a gente tem grandes artífices aí que trabalham com isso, como a gente falou aqui do Kubrick, mas a gente tem Jodorowsky, a gente tem David Lynch, né? Então visitem lá uma Teia de Ideias, que é o meu canal, coloquem Doni Corrêa ou cliquem neste link, que vocês vão poder assinar o meu canal, e também me sigam no Instagram, que é onde eu dou aquelas pílulas assim, e logo o Flávio, né, ele já está convidado há séculos, mas a gente precisa, né, referendar isso daí, o Flávio vai aparecer por lá, a gente vai falar sobre o filme 21 Gramas, que é um filme muito importante para o Flávio e para mim também é muito importante, e a gente vai falar de outras coisas lá também. O Flávio agora vai ter que correr atrás aí para chegar a essas 3 participações, como eu já estou na 3ª participação aqui, vou pedir música no Fantástico. Só para dizer para vocês que, para mim, no 21 Gramas, a montagem da narrativa é a presença de Deus. Exato. Ali você tem essa dimensão ali do movimento reencarnacionista, do movimento do sentido, da imbricação das vidas, da não coincidência, como bem disse o nosso querido Doni Corrêa ali Exato. No começo. E Doni, vale até deixa eu só, para fazer uma referência aí ao cinema que a gente está conversando, eu disse aqui ao longo da nossa conversa que, além de tudo,
a experiência que eu tive, o contato que eu tive com a ayahuasca, ela foi um contato, uma experiência estética também, né? E quando eu digo uma experiência estética, é aquela experiência que ela transcende qualquer tipo de função material ou qualquer tipo de experiência fugaz que você tenha. A experiência estética, para mim, conforme eu aprendi na pós-graduação, fazendo mestrado e fazendo doutorado, é aquilo que de alguma forma te coloca prostrado diante de uma realidade, diante de uma obra, diante de uma situação e faz com que aquilo mude a sua vida de alguma maneira. Eu tive isso quando eu assisti ao Gabinete do Dr. Caligari a primeira vez. Mostra aí a tatuagem do Mus Caligari Verde. Do Mus Caligari Verde, né? Tá de ponta cabeça, porque eu tatuei assim e tal, mas tá aqui, né? Quer dizer, a própria canequinha e tal. Eu tive isso quando eu ouvi Marilyn Manson pela primeira vez, quando eu ouvi Beatles pela primeira vez, e eu acho que isso é uma coisa análoga, né? Quando você tem essa experiência de cunho religioso e de cunho estético, você na verdade está falando de uma coisa só. O Flávio, por exemplo, tem uma experiência estética muito marcante para ele, que ele já deve ter falado aqui no canal, se não me engano já falou, e que durante muito tempo eu não entendia e por conta disso eu tendia a de alguma forma tentar fazer alguma troça, e eu já peço aqui publicamente desculpas ao Flávio por isso, que é quando ele assistiu ao Dançando no Escuro, que é um filme tão importante para ele, que ele teve uma resposta fisiológica para o que ele sentiu, fisiológica. Ali sim eu vomitei, Então, foi uma limpeza que ele teve ali, e que por muito tempo eu, por não entender ou por ter algum tipo de má vontade com o Lars von Trier, que ainda tenho, mas é com o Lars von Trier, não é com o Flávio. Gente, vamos só separar o Lars von Trier, artista, pelo amor de Deus. Pessoa, assim como o Marilyn Manson também. Do que o Lars von... Deus que me perdoe, hein? Pelo amor de Deus. Eu admiro a obra. Também, para mim, já passou da hora também, né? O que ele fez já ficou, né? Não, o Lars von Trier. Tá. Eu digo assim, filmes dele tem... vamos pegar os filmes dele. Aquilo que ele fez ali, eu repudio, desde que haja todas as investigações, pelo amor de Deus. Sem dúvida alguma. Repudiamos. A gente tá falando da obra. Coisa aí, da obra, pelo amor de Deus. Então, o Flávio, durante muito tempo, me contava dessa resposta fisiológica e mental que ele teve com relação ao Dançando no Escuro, e eu, por ignorância, e a gente evolui, ainda bem, né, que a gente envelhece e evolui, não entendia. Mas, diante da experiência com a ayahuasca e comparando com as minhas experiências estéticas, hoje em dia eu entendo perfeitamente a resposta fisiológica e mental que ele teve a esse filme, e aí eu não poderia deixar ele encerrar essa live sem pedir desculpas por tanto que eu enchi seu saco por conta do Lars von Trier. Dançando no Escuro, para mim, é o que no cinema mais se aproxima de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Para eu falar um negócio desse, sabendo que Dostoiévski é um pai espiritual para mim, vocês percebem... você teve uma experiência de transcendência mesmo com o filme. Aquilo ali para mim, é o que há de mais profundo em termos de síntese entre, digamos, arte e filosofia no cinema, digamos. É uma coisa simplesmente sensacional. Mas olha, gente, eu poderia, né, ficar aqui, prolongar ad eterno. Foi uma das lives mais longas, e propositalmente, porque eu sei, é um tema muito importante para o Doni, é um tema muito importante para mim, e eu espero, então, eu quero dizer o seguinte: se você tem curiosidade de tomar o ayahuasca, se você sentia que isso podia... agora eu vou falar ayahuasquicamente aqui. Ayahuasquicamente. Se você estava sentindo algo como um chamado, algo como um sinal, e você esteve nessa live aqui, é possível que isso aqui seja um gatilho do bem para você buscar. Seja o que você acha, Doni? Uma pista junguiana aí dessa sincronicidade toda, né? Eu acho que ainda há pessoas aqui que estão mandando pra gente como é que eu reconheço o chamado da ayahuasca. Aí a gente pede para rever a live, né?
Isso, dá uma olhadinha, porque a gente falou muito sobre isso ao longo do trabalho todo, e se isso de alguma coisa, de alguma forma você veio parar nessa conversa e está aqui até agora e está instigado, pode ser que seja um indício de que você está próximo de sentir esse chamado, né? Só tome cuidado, por favor. Por favor. Reveja a live. Por favor, veja tudo. O Doni fez todas as ressalvas e observações de pessoas que tomam remédio, sei lá, de controle psiquiátrico, que tem alguma propensão para uma enfermidade psíquica. Tá tudo aí. Então, tome muito cuidado com isso. Afora esses casos, o Doni, repito, reveja essa live. Tá uma das melhores conversas que eu tive aqui no canal do YouTube, com certeza, para vocês eventualmente irem. Eu protelei essa ida por alguns meses, quando pela primeira vez ouvi falar do ayahuasca. Protelei, repito, quando eu fui, eu era ateu. Eu nem sempre fui ateu, não sou ateu, mas naquele momento em que eu fui, eu me considerava ateu. E foi uma experiência sem volta. Foi uma experiência sem volta. Ali eu entendi, mais uma vez, o Heráclito de Éfeso, que fala que a gente não volta para o mesmo rio duas vezes ali. Ali eu pude entender realmente essa dimensão. Então, Doni, considerações finais. Quero te agradecer muito aí pela participação e passo a palavra aí para você se despedir da rapaziada, da galera aí. E muito obrigado, meu irmão. Cara, sem mais, é sempre um prazer. A hora que você me chamar, eu vou estar aqui. É só avisar 5 minutos antes. A gente tem essa ligação ayahuásquica, né? Muito mais além do que se possa pensar. E para mim é sempre um prazer vir aqui conversar sobre esses temas tão profundos e com uma interlocução tão bacana e com um público tão legal, né? A minha irmã aí, sou suspeita, mas realmente uma das lives mais incríveis. Você tá puxando o nosso saco, a minha irmã, né? A minha irmã, a culpa é dela, ela que começou com essa coisa do kardecismo, né? E aí eu fui atrás da transcendência espiritual e cheguei na ayahuasca, né? Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. É o que o Flávio falou. Vejam a live, vocês que não viram tudo, assistam. Existe uma responsabilidade que precisa ser observada e obedecida quando você vai tomar contato com essa medicina, porque é uma medicina da floresta, uma medicina ancestral, não é para você fazer de maneira recreativa, de maneira fugaz, não é nada disso, tá? Existe uma responsabilidade que tem que ser seguida, e de mais a mais, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo, dessa nossa conversa. Fico à disposição de vocês pelo Instagram ali, pelo @DoniCorreia, assinem o meu canal. Flávio, muito obrigado, parabéns pelo seu canal, que é um fenômeno de crescimento em tão pouco tempo, sinal de que tem valor, né? Sinal de que tem conteúdo, sinal de que até a próxima Copa do Mundo estará no mínimo 1,5 vezes maior do que já está agora, ou mais, né? Olha, gente, o Doni não está falando isso à toa, porque a gente, isso aí eu acho que aconteceu. Exato, a gente tem um pacto que é assim, eu vou até contar para vocês. A gente não pode contar 1/100º da missa por aqui, viu, gente? Não pode contar 1/100º, 1/100º. Mas o que a gente pode contar da missa aqui, a gente conta. Então vamos falar o seguinte. Vamos falar o seguinte. Em 2010, eu tinha terminado o mestrado e eu me lembro de levar lá uma cópia da dissertação para o Doni, né? E aí foi a primeira vez, como é que era o nome daquele bar que ficava atrás da Casa das Rosas? É o Monte Carlo. O Monte Carlo. Eu sempre pedia. Tá lá, deve estar. O Doni, eu sempre pedi um X-churrasco. E o Doni, o que você pedia lá, Doni? Cara, cerveja. Não, sim, aí tomava dele. Não, mas acho que você pediu um cheeseburger, um X-salada. Você gostava de um X-salada? Eu gostava, E aí, nesse dia, eu entreguei, né? Tava feliz da vida, entreguei a dissertação lá, uma cópia para o Doni ler. O Doni ficou muito feliz por mim. E ele já queria fazer o mestrado ali à época. E aí ele falou, foi a primeira vez que ele disse assim,
Isso era 2010, né? Era o ano da Copa do Mundo, Era o ano da lá Copa, na África né? do Sul, certo? Na Uhum. África do Sul. Isso. E aí o Doni falou, meu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer nossos projetos, nossos planos, o que a gente quer a cada 4 anos, a cada Copa do Mundo. Então tá aí, ó. Fica, ó, dia 18, aqui em Portugal já é 18 de julho, aí no Brasil é 17 ainda. Isso. Mas que a gente vai se encontrar muitas vezes virtual e oxalá presencialmente também Oxalá. nesse tempo, mas que nós possamos ter muitas dessas conversas. Então eu agradeço muito ao nosso querido aí Doni Correia. Se inscrevam no Instagram do Doni, @Doni Correia. Eu deixei inúmeras vezes o link para o canal dele, uma teia de ideias. Sigam o canal do Doni. Doni, forte abraço, tudo de bom para você, Cara, meu irmão. muito obrigado ao pessoal do Templo Olhar Divino que estava aqui com a gente também, vieram prestigiar a gente. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, pessoal. Abraço, boa semana. Tchau, tchau. Valeu.